Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente comenta sobre questões técnicas a respeito do mundo dos negócios, mas também sobre notícias, sobre fatos, acontecimentos que podem ter algum impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br, onde ali eu compartilho semanalmente no blog algumas ideias, alguns insights. Então visitem, acessem, leiam o conteúdo e espero que aproveitem tudo que a gente produz por lá. E hoje, mais uma vez, olha aí, hein? Mais uma vez, perguntas de estudantes, mais um estudante internacional. Dessa vez é o Ahmed Elmir. Não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome, estudante do mestrado em Management lá na Irlanda, e ele pergunta o seguinte: o Ahmed coloca aqui uma questão a respeito do neuromarketing, de neuroestímulos voltados para o consumidor. Então ele pergunta: como o neuromarketing afeta o comportamento do consumidor? Profissionais de marketing e anunciantes devem se concentrar mais nessa área para aumentar a probabilidade de sucesso de suas campanhas? Com certeza, uma excelente pergunta do Ahmed. Um abraço para você, Ahmed. Eu vou dividi-la em duas partes, né? Primeiro, como os estímulos do neuromarketing afetam o consumidor. Antes de tudo, a gente precisa entender que esse termo neuromarketing, ele como teve o seu momento de modismo também, e teve o seu ápice, como a gente vê outros termos hoje, que quando caem na moda acabam sendo muito mal utilizados, o neuromarketing passou pela mesma problemática. Então as pessoas tendem a encarar o neuromarketing como algum esforço, algum tipo de estímulo, que quando colocado diante do consumidor, ativa ali alguma coisa talvez mais primitiva, talvez mais incontrolável, pela parte biológica e neurológica do consumidor, e aí esse consumidor vai obrigatoriamente se comportar de uma maneira tal, X, Y, Z. A gente usaria esses esforços do neuromarketing para criar uma espécie de botão automático de compra dentro do consumidor. Isso é o que se coloca por aí. Se você fizer qualquer visita aí ao Google e navegar um pouquinho na internet, você vai achar um grande número de aventureiros, um grande número de pessoas aí que se dizem profissionais, que vão te dar dicas milagrosas, olha, como vender mais, como vender 100%, como ter efetividade total, como ter assertividade total, como convencer o seu cliente sem ter o produto, como dar nó em pingo d'água, sempre ancorados em quê? Em algum tipo de abordagem milagrosa, se reflete em alguma questão biológica ou neurológica, instintiva do ser humano, e normalmente é onde esse camarada se apoia. Olha, se eu apelar para esse instinto aqui, se eu apelar para essa estrutura neural, se eu apelar para essa estrutura biológica, eu vou conseguir fazer com que o consumidor compre de mim, eu vou conseguir convencê-lo sempre, eu vou conseguir persuadi-lo sempre. E só por isso você já sabe que é tudo balela, que é tudo mentira. Por quê? Se houvesse de fato uma maneira de hipnotizar o consumidor, se houvesse de fato uma técnica absoluta em termos de convencimento, em termos de direcionamento e assertividade em políticas comerciais, alguma dessas grandes empresas já teria dominado o mundo há muito tempo. Eles não errariam mais, eles não teriam mais concorrência que pudesse lutar contra eles, porque seria só uma questão de criar um determinado estímulo que atinge o consumidor de uma forma tão violenta que se torna absolutamente um estímulo irresistível. E isso é mentira. Por quê? Porque somos humanos, somos por natureza imprevisíveis, embora sim, tenham vários comportamentos dentro da nossa estrutura neural, biológica, social, que são um tanto quanto previsíveis, mas ainda assim eu não consigo aplicar isso de forma absoluta. Não quer dizer que funcionou para um, funcionou para meia dúzia, vai funcionar para todo mundo. Então, eu não tenho uma fórmula absoluta em termos de estímulos de marketing que eu possa falar seguramente para um cliente meu ou dentro de uma agência, falar assim, olha, use isso aqui que é 100% garantido que vai dar certo. O cara que te fala isso, desculpa, ele tá mentindo. Ele não sabe o que tá falando, não tem nem noção da imbecilidade que ele tá falando, porque se fosse assim,
essas grandes empresas já teriam campanhas que são todas um sucesso, e no entanto não é isso que acontece. Quem acompanha o noticiário de negócio, quem acompanha os cases aí, quem está acompanhando o mercado, de fato, vê que as grandes empresas também erram, e erram com uma frequência bastante grande, assim, quer dizer, por mais que elas se usem de todo tipo de artifício, elas não conseguem ter essa técnica ou desenvolver essa abordagem que seja absoluta em termos de convencimento. Então vamos entender de fato primeiro o que é neuromarketing. É um nome bacana para o que seriam os estudos da neurociência aplicados ao marketing. E aí quando eu vou fazer esses estudos, na verdade eu estou diante muito mais de uma disciplina ligada à pesquisa de mercado do que de geração de estímulos propriamente. Por que de pesquisa de mercado? Porque a neurociência aplicada ao marketing vai olhar basicamente para dois grandes conjuntos de estímulos que podem ser trabalhados ali na nossa abordagem de marketing e vai tentar entender como esses grupos de estímulos afetam, impactam e podem gerar uma percepção melhor ou pior no meu consumidor. Quais são esses grupos de estímulos? Primeiro, eu estou falando de estímulos sensoriais. Então, os 5 sentidos e todos os desdobramentos desses 5 sentidos, como eles podem ser usados para melhorar a percepção de qualidade em relação ao produto, melhorar a sensação de familiaridade em relação a uma marca, melhorar a sensação de acolhimento e de confiabilidade em relação a algo que está sendo comercializado. Então repara, eu estou trabalhando esse primeiro grupo de estímulos, os estímulos sensoriais, para melhorar de alguma maneira o resultado que a minha marca tem, para melhorar de alguma maneira a percepção que o consumidor tem em relação à minha marca, para melhorar de alguma maneira o nível de familiaridade, para melhorar o diálogo, por que não? O diálogo que esse consumidor tem com a minha marca, mas em nenhum momento eu posso partir do princípio que aquilo ali vai ser essencial e vai ser fundamental para a venda, porque não é. Você está melhorando a atmosfera, você está melhorando as variáveis ali que o consumidor vai levar em consideração na hora de tomar a sua decisão. Você, de certa maneira, está reduzindo a carga de estresse, que é uma carga que está envolvida ali em qualquer processo de compra, mas você não está fazendo uma mágica para obrigar esse camarada a comprar. Esse camarada não vira um zumbi autômato das compras. E aí é que tá a palhaçada, normalmente, do que se diz a respeito de neuromarketing e do que é o neuromarketing na prática, porque você tem vários pesquisadores sérios no Brasil, no mundo, obviamente, várias pessoas sérias trabalhando sobre isso, e você tem toda uma avalanche de aventureiros que vão ficar aí distribuindo abobrinha pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo YouTube, e gente que não sabe, não tem a menor ideia do que está dizendo, que vai vender aquela palestra de como performar 120% em vendas, quando na verdade isso não existe. O outro conjunto de fatores que a neurociência vai olhar e aproveitar do ponto de vista do marketing são os fatores psicológicos. Então, entendendo determinados estímulos psicológicos e como eles se adequam, como eles interferem ou como eles impactam cada consumidor, claro, de acordo também com o perfil psicológico de cada grupo de consumidores. Não adianta eu achar que um determinado estímulo psicológico vai valer para todo mundo, porque não vale. Então eu olho para, de um lado, estímulos sensoriais, eu olho, por outro lado, para estímulos psicológicos e vejo e testo, dentro desses estímulos, quais vão performar melhor com o meu consumidor. O que é importante a gente ressaltar sempre nesse processo é que não são estímulos absolutos, que vão dar respostas absolutas. O que eu estou falando é de melhorar a performance. Então, será que se eu mudar o formato, o design de uma embalagem, de um determinado produto, isso se torna mais atraente para o consumidor? Eu consigo gerar mais um impacto positivo do que um negativo? E aí é nesse sentido que a pesquisa de neuromarketing vai entrar. Por quê? Porque ela vai tentar olhar também para esses estímulos e mensurá-los a partir das respostas que o próprio organismo dá. Então, numa pesquisa tradicional, eu submeto o consumidor a vários estímulos e aí, diante disso, eu dou um questionário ou pergunto diretamente a ele o que você achou, o que te estimulou, o que te gerou a nível de sentimento, de recordação e por aí vai. Já no campo da neuropesquisa, eu já